Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom nós estamos aqui mais uma vez para honrarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você para que o Espírito Santo nos ministre uma palavra que seja bênção no seu coração, no meu coração, no coração de todos aqueles que virem esse vídeo ou ouvirem essa palavra. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Deus bendito, Pai amado, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade nas nossas vidas, como já é feita lá no céu, entre os anjos, ó Deus. Que o Senhor continue nos dando o pão de cada dia. Livra-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sermos condescendentes com as pessoas, no sentido de não, ó Deus, cobrarmos demais dos outros aquilo que nós mesmos não fazemos. Pai, livra-nos do mal, livra-nos, Senhor, das ciladas do maligno. Ajuda-nos, ó Deus, a vermos aquilo que normalmente não vemos, ó Deus. As arapucas, as ciladas, os buracos, ó Deus, que estão diante de nós, porque às vezes nós andamos no escuro, ó Deus, e nós precisamos da luz do Senhor, porque a tua palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então que a tua palavra ilumine os nossos olhos da fé e a gente possa vencer cada um dos obstáculos da vida, em nome de Jesus. Abençoa essa vida que está nos assistindo ou nos ouvindo agora, a sua casa, ó Pai, o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. A palavra que Deus tem para nós hoje se encontra no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, que é muitíssimo conhecida, esse é um dos textos mais clássicos da palavra de Deus, em que Abacuque diz o seguinte. Eu vou lê-lo na nova versão internacional, embora a mais antiga seja mais conhecida, né? Diz aqui: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou na versão mais antiga diz assim: todavia eu, e eu quero que você guarde isso, todavia eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Aleluia, aleluia. Não é incomum, não é raro a gente passar por situações difíceis. Não precisa, é só você viver um pouco na vida, ter um pouco de consciência de vida, que você já percebe que isso é mais comum do que paz, né? Mas há algumas situações pelas quais nós temos que passar, e eu não posso falar por você, mas eu vou falar por mim, porque há alguns aspectos em que eu sou semelhante a Abacuque, no sentido de que há situações em que eu discuto com Deus, situações que me deixam uma pilha de nervos, situações que eu não me conformo de ter que passar, de ter que ver, situações que eu não aceito na minha vida, embora eu não possa fazer nada quanto a isso, situações que às vezes me deixam, por falta de palavra melhor, eu vou usar essa, às vezes eu me sinto frustrado com o que Deus faz ou com o que Ele não faz. E Abacuque é esse profeta que tem a incumbência de pregar para Judá. E Judá, como vocês sabem, e para quem não sabe vai ficar sabendo agora, significa louvor. Então Abacuque tem a incumbência de pregar para o povo do louvor.
povo que louva a Deus. Acontece que ele não queria transmitir a mensagem que Deus estava lhe dando, porque a gente gosta de dar palavra boa para o povo. A gente gosta de falar coisa boa. Embora profeta no Velho Testamento fosse muito duro com as pessoas, né? A verdade é que ninguém gosta de dar notícia, só fofoqueiro que gosta de dar notícia ruim. Mas gente boa gosta de dar notícia boa. E Abacuque não queria falar para o povo isso. Qual que era a mensagem que Deus estava dando para ele? Falar para o povo. É a seguinte: já que vocês escolheram seguir o caminho da rebeldia e não ligam para o que eu falo, eu vou trazer julgamento sobre vocês. E quando Abacuque ouve isso, ele quase entra em pânico. Aqui no versículo 16, que eu não li para vocês, ele diz o seguinte: quando eu ouvi isso, o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, e os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. E ainda ele diz mais: eu vou ter que esperar o dia da desgraça sem poder fazer nada. Ela vai acontecer e não há nada que eu possa fazer. E a princípio, Abacuque parece não lidar muito bem com isso. Veja a mente da gente como é que funciona, e a dele não devia ser diferente. Dentre tantas coisas que Deus poderia fazer, por que usar logo os babilônios para corrigir Judá? Os caras eram para lá de perversos. Por que eles? Só para você entender bem no nosso contexto aqui, lógico que lá era muito pior. O exemplo que eu vou dar aqui é mais hilário, é uma brincadeirinha só para descontrair, mas vamos pensar o seguinte: por que dentre tantos times, já que o povo brasileiro gosta tanto de futebol, por que dentre tantos times, Deus, o Senhor usaria logo o Corinthians para dar uma lição no Palmeiras? Por que o Corinthians, Senhor? Por que não qualquer outro time? E percebam que aqui no meu exemplo, o Palmeiras é o time de Deus e o Corinthians representa os babilônios. Então, é brincadeira, mas só para você entender como é que as coisas acontecem na mente da gente. Sabe quando você precisa de ajuda e a ajuda vem da única pessoa que você não queria que viesse? Já aconteceu com você? Comigo já. É ruim ou não é? É muito ruim. E quando você quer uma coisa e Deus te manda a única coisa que você não quer, é para acabar mesmo. Deus tem uns negócios, uma máquina de moer a gente, que não sobra nada inteiro. Eu me lembro de um dia que meus pais nos chamaram, a minha e a minha esposa, na casa deles, e nós morávamos em Americana, eles moravam em Araras, a gente ainda era casado de novo, não tínhamos carro, nada, dependíamos de ônibus para tudo. E meu pai me disse: eu dei um carro para o teu irmão e vou dar um para vocês também. Maravilha, não, eu queria, eu precisava de um carro, glória a Deus, aleluia. A minha única ressalva era a cor. Deus, obrigado, Senhor, mas vermelho não, só se for Ferrari, Senhor, vermelho não. Que cor que vocês acham que era o carro? Vermelho. E não era Ferrari, bem longe disso, uma distância abissal. Era um Fiat 147, o famoso Chapolin. É assim que acontece, gente. Tem vezes que acontece isso. A gente fala: Deus, isso não. Deus, aquela não. Aquele não. Deus, assim não. E ele diz, ou o silêncio dele diz: vá lá e chupa essa manga. Tudo que você não queria era ter que morar na casa da sogra, porque a situação ficou muito difícil e não tem como pagar aluguel. Mas não tem outro jeito, chupa essa manga. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:17, chama isso
de leve e momentânea ou passageira tribulação, que produz para nós um peso de glória. Peso, ganhar uns quilinhos aqui é um tema que não é muito bem quisto no século 21, nos dias de hoje. Mas eu sou daquele tempo em que criança gorda era criança saudável. Talvez você também tenha sido desse tempo. Não sei se vocês se lembram, né? E eu acho que os antigos estavam até certos. Paulo diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 4, que tem um peso que não é para perder, não. É um peso que a gente tem que ganhar. Tem que aumentar. É um peso que quanto mais se exercita, que quanto mais se alimenta de comida saudável, espiritualmente falando, quanto mais a gente faz isso, mais esse peso aumenta. Então, não tem esse negócio de magrinho no céu, não. O céu é lugar de gente de peso com peso de glória. Mas é um peso que fica bem em você. É um pezinho bem-vindo. Não se esqueça disso. O peso da glória de Deus fica muito bem em você. Por isso, se você um dia encontrar comigo, você que está me assistindo, olhar para mim e disser, ou pensar, o pastor deu uma engordadinha, hein? Saiba que é o peso da glória de Deus, aleluia. Como diz Provérbios 11, 25, a alma do justo ou a alma generosa prosperará, engordará em algumas versões. Aflições, diz Paulo, podem nos causar muito mal por um tempo. Na verdade, elas também revelam muito sobre que tipo de pessoa nós somos, sobre que tipo de crente nós somos, e principalmente sobre quem é o nosso Deus. Porque a gente fala muito de confiar, ou muito sobre confiar em Deus, mas acontece que é muito mais fácil confiarmos em nós mesmos e na nossa habilidade de lidar com as dificuldades, com as doenças, com os processos, do que confiar em Deus. Nós nos consideramos fortes o suficiente e achamos que podemos lidar com o que quer que seja que venha contra nós. Mas Deus não nos criou para sermos independentes dele. Ele nos criou para sermos independentes, mas não dele. Ele não nos criou para lidarmos com certas coisas por nós mesmos. Ele quer que confiemos nele e que dependamos do que só ele pode fazer. É disso que trata a graça de Deus. Ele faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Há uma razão para ele ser o Criador e nós suas criaturas. O Salmo 100, verso 3 diz: saibam que o Senhor é o nosso Deus, ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Não há impossíveis para ele. Para nós, sim. Para ele, não. Não há nada demasiadamente difícil para ele, enquanto que para nós há muitas coisas impossíveis e muitas outras dificílimas. Mas mesmo sabendo disso, a gente não gosta de abrir mão delas para deixar outro cuidar, ainda que seja Deus. Acontece que confiar em Deus é a coisa mais sensata a se fazer na vida. Então, do que trata essa leve e passageira tribulação que nos deixa mais pesados, num bom sentido, é claro? Deus está nos dando sustância, gente. Essa palavra antiga, né? Sustância, os antigos que falavam. Através das aflições pelas quais passamos, nós podemos, se quisermos, se dermos espaço para a fé, experimentar o poder, a presença e o cuidado de Deus crescendo em nossas vidas. Mas a gente não lida muito bem com isso, não. A nossa mente, ela demora para captar a mensagem. E a gente pensa assim, mas por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Por que tanto sofrimento? Por que tanta humilhação? O que foi que eu fiz, Senhor? E a gente diz isso como se a gente não soubesse o que foi que a gente fez. A gente é muito cara de pau. O que me chama a atenção em Abacuque
É a decisão que ele toma a despeito da tribulação que viria pela frente. É algo muito parecido com a decisão de Jeremias nas suas lamentações do capítulo 3, verso 21. Que Jeremias, no capítulo 3, ele vem descrevendo a situação dele. Eu tenho experimentado a vara do furor de Deus, o negócio está pesado, Deus está me massacrando. E lá no versículo 21, ele tem um insight, uma coisa assim tremenda. Ele começa: vocês querem saber de uma coisa? Eu vou pensar naquilo que me dá esperança e não naquilo que só vai me deixar mais angustiado ainda. Eu preciso parar com esse negócio. Eu vou passar a pensar naquilo que vai me dar esperança. Abacuque diz: ainda que o pior aconteça, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É a mesma coisa que Jeremias fala, só que com outras palavras. Só que tem gente que não entende que tempos difíceis não são tempos para se murmurar, para se lamentar, para reclamar. A possibilidade das coisas ficarem difíceis não é tempo da gente gastar com isso. Em tempos assim, é preciso pensar naquilo que dá esperança. Em tempos assim, é preciso exultar no Senhor e se alegrar no Deus da sua salvação, porque são essas atitudes que adiantarão o fim daquilo que é inevitável. São essas atitudes que vão pôr fim ao sofrimento mais rapidamente. Murmuração, lamentação, reclamação, essas coisas parecem que fazem o tempo andar mais devagar. Você fica patinando nelas. 1 minuto vira uma hora vira um dia vira uma semana vira um mês vira anos. E tem gente que reclama de tudo, até quando não tem do que reclamar. É gente que acorda, olha na agenda, só para saber qual vai ser a reclamação do dia. Todos nós conhecemos gente assim. É gente que não gosta de ficar por baixo nem nas coisas ruins. A dor dela é sempre a pior, a situação dela é sempre a pior, o sofrimento dela é sempre o pior. Ah, dá licença, vai catar coquinho. Você fala para ela: nossa, hoje eu estou com uma dor de cabeça. Ela fala assim: e eu então? Está doendo desde a ponta do pé até a raiz do cabelo. Você não consegue ganhar dela. Abacuque, assim como Jeremias, era o tipo de pessoa que conseguia virar a situação ao seu favor, no sentido de não se deixar abater pelas circunstâncias, pela possibilidade das coisas ficarem difíceis. E assim faz todo crente maduro. A diferença entre o crente maduro e o imaturo é a maneira como cada um responde aos tapas que leva da vida, é a maneira como cada um reage ao que lhe acontece, é a maneira como cada um assimila a pancada. E pensando bem, não só nas coisas ruins, mas também nas boas, porque o crente maduro reage à bênção que Deus lhe dá, de forma diferente do crente imaturo. Esse último, crente imaturo, ele corre o risco até de se afastar de Deus, dependendo da bênção que recebe. É tanta coisa que ele fica vislumbrado e esquece de Deus. O crente maduro é aquele que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, como bem escreveu Paulo em Filipenses 4,12. Já o crente imaturo se estressa toda vez que alguma coisa não sai como ele ou ela quer. O crente maduro não desperdiça seu tempo com reclamações que não vão levá-lo a lugar algum, a não ser para mais longe de Deus daquilo que ele quer. O crente maduro, ele prefere a gratidão à reclamação. Vejam a reação de Abacuque diante do que Deus estava para fazer e eventualmente fez. Quais foram as deliberações que Abacuque tomou para si diante do quadro? Então a gente precisa entender o que ele se propôs a fazer. Porque a gente lê o texto aqui e encara isso literalmente, né? Mas o que está por detrás dessa mensagem? Como é que a gente pode entender isso hoje, muito tempo depois, milhares de anos depois daquilo que foi escrito? Ainda que a figueira não floresça,
Isso é, ainda que eu não tenha o que comer, porque ela precisa florescer para dar o fruto. E lembram-se de Jesus e a história da figueira que não tinha frutos, que ela secou, porque Jesus a amaldiçoou? Pois é, então a figueira aqui, se ela não tiver frutos, a gente passa fome. Jesus saiu dali com fome. Então, ainda que eu não tenha o que comer. Segunda coisa, ainda que não haja vinho e nem azeite, né? Videira e azeitona, safra de azeitona. Ainda que não haja o vinho e nem azeitona, nem o azeite. Então, o que essas coisas representam? O vinho, a alegria, e o azeite, a unção. Então, ainda que a alegria e a unção a que estamos acostumados desapareçam, ainda que não haja ovelhas nos currais, o que isso significa? Significa o seguinte: ainda que eu fique sozinho, somente eu e a minha fé, ainda que não haja ninguém para me acompanhar na minha jornada de fé, ainda que ninguém queira andar em parceria comigo, ainda que não haja ninguém com quem compartilhar a minha dor, o meu sofrimento. O que mais? Ainda que não haja gado nos currais, o que isso significa para aqueles de nós que não têm gado? Ainda que a situação financeira fique muito difícil, é isso que significa faltar gado no curral, sem dinheiro no bolso e nem no banco. Então, ainda que eu não tenha o que comer, ainda que eu não tenha motivos para me alegrar, e nem sinta uma unção na minha vida, ainda que eu fique sozinho, ainda que eu fique sem dinheiro, e no verso 18 acontece aquela famosa virada, a mudança na postura de Abacuque. Ele diz assim: todavia eu, você é capaz de dizer aí onde você está? Todavia eu não estou bem, não estou me dando bem com ninguém, não estou experimentando uma vida boa, estou no estreito que só vendo, não tem nada de bom acontecendo comigo e nem para mim. Todavia eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa sim é a tal da virada que faz toda a diferença. A virada não é um cenário mudando ao seu favor. A virada é você decidindo, é você escolhendo, é você resolvendo não entrar na vibe do cenário. A tal da virada na vida não é um milagre acontecer e transformar tudo que era ruim num paraíso. Milagre mesmo é você decidir não se deixar intimidar pelas circunstâncias, é você decidir se alegrar no Senhor sem ter motivos para se alegrar, é você decidir continuar firme na fé a despeito de todos os demais apostatarem, é você decidir permanecer em Deus e com Deus sem nenhum motivo para isso. Todavia essa é a frase que muda tudo. Não há muitas coisas que a gente possa escolher na vida. A gente, por exemplo, não pode escolher só o que dá certo, só o que é bom. A vida é que nem aquelas caixas de bombom surtidos. Tem uns que não descem nem a pau. E a gente não entende porque os caras que fazem essas caixas de bombom, eles colocam bombons que ninguém come, que ninguém gosta, que são os últimos a serem comidos até só quando falta açúcar na casa que a gente vai para aqueles bombons. Mas eles estão lá na caixa. A vida é assim. A gente também não tem como escolher como passar o resto da vida. A gente não pode decidir a vida dos outros, por mais que a gente queira. Mas se tem uma coisa que a gente pode decidir é como reagir às circunstâncias. Embora nós tenhamos raízes muito profundas nesse mundo, esse mundo não tem nutrientes para nós. Essa é a razão, inclusive, porque as nossas raízes se aprofundam tanto no mundo. Elas estão em busca de nutrientes que elas nunca encontram. Então a raiz vai indo cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo, procurando comida, procurando nutrientes e não acha. Porque a comida está lá em cima, a água
da vida está lá em cima. O que eu tenho que fazer então? O mesmo que Jeremias, Abacuque, que eu quero introduzir a Davi aqui também. O que eles fizeram? Jeremias decidiu que ia colocar o foco naquilo que lhe traria esperança e não naquilo que lhe causaria desespero. Isso é, lá ele decidiu focar em Deus, na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, na fidelidade de Deus. Esse é o ponto. O que eu vou fazer para ter esperança? Ele não pensou em ter uma casa nova, em ganhar na loteria, não. O que vai me trazer esperança? Aí ele fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, suas misericórdias não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Ele fala, Deus é bom e Deus é fiel. São as coisas que trariam esperança para ele. Abacuque decidiu se alegrar no Senhor a despeito do que quer que acontecesse. E Davi? O que Davi decidiu? Davi, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, quando a coisa ficou preta para o lado dele, quando as pessoas que ele governava, ele era o rei assim, de um grupo de pessoas que tinham se unido a ele chefiava esse grupo, e essas pessoas, esses homens, esse exército se voltou contra ele por uma situação que não cabe aqui a gente discutir. Mas o que Davi decidiu nessa situação? Ele decidiu se fortalecer no Senhor. 1 Samuel 36. Gente, é assim que crente maduro reage. Crente maduro não titubeia. Crente maduro não fica com essa de Deus não gosta de mim, Deus não ouve as minhas orações, Deus não poderia ter feito isso comigo, Deus só abençoa os outros, Deus isso, Deus aquilo. Crente maduro tem postura. Que postura? A de não ser um Maria, vai com as outras. Nós vivemos numa era de camaleões, de gente que se adapta a qualquer coisa. Mas embora isso pareça bom, não é. Sabe o que isso gera? Isso gera gente falsa, cria gente não confiável, fingida, desleal e infiel. Todavia a mensagem que Abacuque me passa é a de que crente que é maduro é leal a Deus, é fiel a Deus, sempre. Não de acordo com as circunstâncias, não de acordo com a resposta da oração feita, mas sempre, independentemente de qualquer coisa. Isso não tem nada a ver com sentimentos, com sensações, com friozinho na espinha, isso tem a ver com fé, que no Velho Testamento é fidelidade. O Abacuque foi o cara que falou pela primeira vez, o justo viverá pela fé, e fé lá no Velho Testamento é fidelidade, não é negócio de crer. É aquele que é fiel a Deus. O justo vive pela sua fidelidade a Deus. Quer saber quem é uma pessoa de fé? Veja se ela continua sendo fiel a Deus quando o seu mundinho desmorona. Veja se ela continua sendo fiel a Deus quando todo mundo vaza e ela fica sozinha. Veja se ela continua sendo fiel a Deus quando falta dinheiro ou quando tem dinheiro demais. Veja se ela continuará sendo fiel a Deus quando as autoridades proibirem o culto a Deus, proibirem falar sobre Jesus Cristo, proibirem pregar o Evangelho. Abacuque conclui o que todo crente maduro conclui e que todo crente imaturo deveria concluir. Ele conclui a sua postura da seguinte forma: por que é que eu vou exultar no Senhor e me alegrar no Deus da minha salvação, frente a essa notícia, frente a essa situação? Primeira coisa, ele diz no versículo 19, o Senhor é a minha força. É Ele que me mantém em pé, é Ele que me sustenta, é Ele quem me leva às águas tranquilas e refrigera a minha alma. O Senhor é a minha força. Não são pessoas que me movem, não é dinheiro que me move, essas coisas não me seguram em pé. É o Senhor, Ele é a minha força. Segunda coisa, ele diz aqui no verso 19, Ele faz os meus pés como os do servo ou da corça. Os animais a que Abacuque se refere aqui são daquela espécie que consegue saltar aqueles paredões que são tão íngremes,
você fala assim, nossa, não vai dar. Então as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, esse pulo que esse cara vai dar, não vai dar. Ele vai cair, ele vai despencar, vai estatelar no chão. E aí quando ele olha para você, você está lá, preso naquele paredão. Pulou, saltou uma distância, saltou aquela mudança, aquela de uma montanha para outra, passou por isso, passou por aquilo, né? Situações, circunstâncias que pareciam ser impossíveis de serem vencidas, você chega lá, porque o Senhor é a sua força, e Ele faz você ter uns pés, não é? A sua segurança, a sua firmeza, de um jeito que você não vai cair. E Ele diz ainda, Ele me faz andar em lugares altos. Eu sei que muita gente gostaria de ouvir com essa declaração que Deus vai lhe colocar por cabeça e não por cauda. Não tem nada disso, não. Significa que o crente maduro, resolvido, não revoltado, está numa posição que não pode ter a sua fé abalada por nada. Ele está tão alto que as coisas que normalmente incomodam as pessoas não chegam até lá. O crente maduro está envolto por uma rocha contra a qual o diabo bate e se arrebenta. É uma rocha que não pode ser abalada, logo quem está nela também não. Todavia eu. É assim que o crente maduro é assim que ele resolve a sua vida. Eu espero que essa seja a sua postura também, e que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.